Sabe aquele momento em que a gente se sente paralisado, sem conseguir dar o próximo passo? E aí tudo que a gente mais deseja é alguém que diga com clareza o que a gente tem que fazer? Mas a gente não quer exatamente um conselho, não é exatamente uma opinião. A gente quer uma voz que com calma e firmeza, profundamente amorosa, nos oriente. Oi, eu sou Manu Goetz e esse é o segundo episódio de reflexões sobre a essência do Bhagavad Gita. E foi assim que Krishna apareceu no Bhagavad Gita, depois do colapso de Arjuna e da confissão de que não sabe mais o que fazer, começam um dos momentos mais marcantes do Bhagavad Gita. É quando Krishna, que até então só conduzia a carruagem, finalmente fala. E não é um discurso de guerra, é uma resposta à vulnerabilidade. Só que Krishna não diz a Arjuna que ele está errado. Ele nem tenta convencer a lutar com base no medo e na raiva. Ele simplesmente começa a lembrar Arjuna de quem ele é. E ele faz isso com uma sabedoria tão profunda que transforma todo o tom da história. E o Gita muda completamente de direção aqui. A guerra que antes era externa, ela passa a ser interna. E Krishna se torna a voz que todo ser humano busca quando está confuso, que é a voz da consciência. A primeira coisa que me sensibiliza nesse trecho é que Krishna, ele não se impõe. Não rola aquele discurso que começa: você tem que... Não. Até porque essa abordagem, ela sempre aparece com um tom de julgamento e faz a gente se sentir inferior. Aqui ele só começa a falar quando Arjuna pede. Isso me lembra o quanto que a nossa consciência também funciona assim. Ela está sempre lá, mas raramente fala com a gente. E ela não se impõe, ela não invade, ela espera que a gente esteja pronto. E é muito bonita a simbologia disso, porque Krishna, ele está sentado no lugar de quem conduz. Ele está à frente da carruagem, mas ele não comanda os cavalos à força, ele guia. Krishna representa essa parte de nós que já sabe, aquela parte silenciosa que profundamente sente, aquela que tudo observa e que fala no exato momento em que a gente está disposto a escutar de verdade. Quando ele começa a ensinar, a sua primeira lição já vale a leitura do livro. Ele diz: você está sofrendo por aquilo que não merece sofrimento, porque o que você é eterno. Aqui, Krishna começa a reconstruir Arjuna por dentro. E a primeira verdade fundamental que ele oferece é: você não é esse corpo, não é esse nome, não é esse papel. O corpo nasce, morre, mas a alma, o Atman, jamais nasceu e jamais morrerá. Ele é eterno, imutável e infinito. Pensa comigo agora, analisa a sua história. Quantas vezes a gente se vê tentando proteger uma expectativa e até uma imagem de nós mesmos? Mas Krishna diz: como que alguém troca de roupa? Assim, a alma troca de corpo. E é uma imagem tão simples, mas é tão poderosa, porque a alma é esse centro. Porque o que acontece é que a gente se identifica tanto com os papéis, os nomes, os medos, os relacionamentos, as conquistas, as posses materiais, que esquece que nada disso é quem a gente é de verdade. E essa compreensão, essa sim muda a forma como a gente sente dor, como a gente vive o luto e como encaramos os fins. Não para fugir da dor, mas para lembrar que tudo é impermanente. Porém, existe um lugar, um eu real, ele que nos observa internamente com verdade, silenciosamente e eterno. Krishna convida Arjuna a enxergar a vida sob a lente da eternidade. E para pensar se muitos dos sofrimentos que a gente sente já não estão enraizados ao apego à forma. Eu lembro de alguns processos em que eu estava completamente paralisada. As decisões práticas, elas estavam ali, na minha frente, mas eu simplesmente não conseguia agir. E eu me cobrava tanto por isso, fora o medo de decepcionar as pessoas que tinham uma expectativa comigo. Eu estava em um trabalho que não era o que me fazia feliz, mas era
o que esperavam que eu fizesse. E eu vesti aquilo como se fosse a única maneira de dar orgulho para as pessoas que me amavam. E eu acreditei de verdade que aquela Manu era a melhor versão que eu poderia ser. Eu entreguei o que eu podia naquele momento. Mesmo não sendo muito, era o que eu podia. Só que eu chegava em casa, às vezes, chorando, por me sentir incapaz de falar que eu não estava feliz. Eu não conseguia agir, mesmo tendo já tomado a decisão de não querer mais. E tantas outras vezes que eu esperei ser vista, acolhida, mas eu mesma não respeitava a minha voz interna que já me dizia que eu era muito mais do que aquele momento limitado. Até que em um dia comum, sentada no sofá da casa do namorado, após um filme, eu fiquei ali de boa, em silêncio, observando aquele vazio em mim. O sol estava baixando, o som do vento lá fora nas árvores. A vida estava acontecendo sem esforço ao redor. Tudo cumprindo seu papel na natureza, sem esperar retorno. E naquele silêncio, sem pedir e sem racionalizar, uma frase apareceu em mim. Você não é isso que você está vivendo, mas isso vai te relembrar quem você é. Aquilo foi a minha consciência falando comigo. E eu não tive dúvida nenhuma na hora. E naquele instante eu entendi. A consciência, ela precisa de espaço, de silêncio e de permissão para ser ouvida. E é sobre isso que Krishna fala no Gita. Sobre lembrar, voltar e um convite a parar de se identificar com o caos, com a confusão e com a dor. E retornar para um lugar interno que sempre soube o caminho. E assim, ouvindo a minha consciência, eu tomei coragem de anunciar a minha saída da empresa da família, sabendo que eu não seria o que eles precisavam naquele momento e que eu tinha os meus sonhos e a minha consciência a me guiarem para algo que fazia parte do meu eu verdadeiro, da minha missão de alma. E claro que isso foi um ciclo que durou quase 4 anos. Nada acontece rápido quando a gente não está alinhado com as nossas missões. Parece que tudo fica arrastado, sabe? E pesa demais. Mas depois que essa voz interna, amorosa e com uma sabedoria ganha autorização para falar, aí a vida pode se tornar um pouquinho diferente. E então é introduzido um dos conceitos mais desafiadores do Gita: agir sem apego ao resultado. Isso é Karma Yoga. Fazer o que deve ser feito não por medo ou desejo da recompensa, mas por alinhamento com o Dharma, o propósito profundo da alma. Você tem o direito à ação, mas não ao fruto dela. Krishna ensina que a sabedoria é agir com presença e com entrega, não com ansiedade ou com vaidade. Mas isso já é papo para o nosso próximo encontro. E se você sente que está nesse momento, agora na sua vida, em que tudo parece confuso e nenhum caminho parece certo, talvez seja a hora de parar de procurar respostas do lado de fora, fechar os olhos, respirar com calma e perguntar-se: se a minha consciência falasse agora, o que ela diria? Lembrando que ela não briga, ela não julga e sim oferece uma nova possibilidade de ser. Escreve aqui nos comentários se sente em abrir um diálogo contando um dia em que você ouviu a sua consciência na sua vida e qual foi o resultado. Às vezes, o seu relato pode ressoar em outra pessoa. Até a nossa próxima reflexão. Namastê.